Conteúdo para o Tribunal de Justiça de São Paulo sobre o Código Processual Penal, sobre no acusado e seu defensor, que é dos artigos 259 a 267. Sobre o que o acusado e o seu defensor, os artigos tratam de diferentes assuntos. O acusado é o responsável por apresentar a denúncia ou a queixa e deve identificar o acusado, seja pela qualificação, nome, estado civil, etc., ou deve conter esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo. Assim, a falta de identificação completa, como nome, estado civil, etc., não impede a denúncia ou queixa. Deste modo, a impossibilidade de identificação do acusado com o seu verdadeiro nome ou outros qualificativos não retardará a ação penal quando certa identidade física. Veja bem, reter a identidade física é indispensável. Veja o que diz o Código do Processo Penal. Artigo 259. A impossibilidade de identificação do acusado com o seu verdadeiro nome ou outros qualificativos não retardará a ação penal, quando certa identidade física, a qualquer tempo no curso do processo, julgamento ou da execução da sentença, se for descoberta sua qualificação, far-se-á a retificação por termos autos sem prejuízo da validade dos atos precedentes. Veja que a segunda parte deste artigo trata de uma outra possibilidade, que é a retificação de qualificação. Condução coercitiva do acusado no caso de não atendimento à intimação. Diz 260. Se o acusado não atender à intimação para o interrogatório, reconhecimento ou qualquer outro ato que sem ele não possa ser realizado, a autoridade poderá mandar conduzi-lo à sua presença. Parágrafo único. O mandado conterá, além da ordem de condução, os requisitos mencionados no artigo 352, no que lhe for aplicável. A situação é simples. O acusado foi intimado para comparecer a um ato processual. Entretanto, não atende à intimação. Nesse caso, se a presença do acusado for necessária, o ato não pode ser realizado sem ele. Ele poderá ser determinado a condução coercitiva, mandar conduzir a sua presença, da obrigatória presença do defensor do processo penal. Todo acusado deve ter um defensor, ainda que ele seja ausente ou foragido. Veja o que diz o Código Processual Penal, que diz 261. Nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será processado ou julgado sem defensor. E a 266, que diz que a Constituição do defensor independerá de instrumento. Independe, sabe? De instrumento de mandato se o acusado o indicar por ocasião do interrogatório. Se o acusado não tiver um defensor que ele escolheu, um defensor constituído por ele mesmo, o juiz vai nomear um defensor para ele. E já caiu questão sobre isso. Que esse defensor que foi nomeado para ele se é um defensor dativo. Sacou? Quando um defensor se chama constituído, é que o carinha chamou ele. Quando o juiz que chama, ele é um dativo. Veja o que diz no CPP 163/263. Se o acusado não o tiver, se-lhe-á nomeado um defensor pelo juiz, ressalvado o seu direito de, a todo tempo, nomear outro à sua confiança ou a si mesmo defender-se, caso tenha habilitação. Parágrafo único. O acusado que não for pobre será obrigado a pagar os honorários do defensor dativo arbitrados pelo juiz. Artigo 264. Salvo motivo relevante, os advogados e solicitadores serão obrigados, sob pena de multa de 100 a 500 milhares, a prestar seu patrocínio aos acusados quando nomeados pelo juiz. Por fim, a obrigatoriedade do defensor no processo legal de pena e tal que gera nulidade absoluta do processo, conforme o entendimento do simulado da súmula do 523. No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta. Que é uma nulidade absoluta? Falta de defesa. Mas sua deficiência só anulará se houver prova de prejuízo para o réu. Interessante, não é? Das obrigações do defensor. A primeira obrigação que quero indicar, aplica ao defensor dativo,
e o defensor público. 3 defensores já apareceram, né? O dativo, que é o cara que o juiz manda. Veja o que diz o Código Processual Penal. 261, parágrafo único. A defesa técnica, quando realizada por defensor público ou dativo, será sempre exercida através de manifestação fundamentada. Veja no parágrafo único que tal dispositivo do CPP resolveu proteger mais ainda o direito da defesa técnica do acusado. Infelizmente, muitos defensores públicos ou dativos não tinham o cuidado necessário com a defesa do acusado. Assim, tal regramento vinculou tais defensores à obrigação de apresentar manifestações fundamentadas. Vamos à segunda obrigação. Os 65, súmula 1 e 2. O defensor não poderá abandonar o processo, senão por motivo imperioso, comunicado previamente ao juiz, sob pena de multa 10 a 100 salários mínimos, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. 1. A audiência poderá ser adiada por motivo justificado, o defensor não puder comparecer. E 2. Incumbe ao defensor provar o impedimento até a abertura da audiência. Não o fazendo, o juiz não determinará o adiantamento de ato algum do processo, devendo nomear o defensor substituto, ainda que provisoriamente ou só para o efeito do ato. Assim, o defensor não pode abandonar a causa sem antes comunicar ao juiz, que falou nas modelos. E sobre nos casos de impossibilidade do detentor, está no 267, que diz, nos termos do artigo 252, não funcionarão como defensores perante ao juiz os parentes do juiz. Já é tipo, ou seja, é aquela coisa de impedimentos de juiz, praticamente isso, né? O que significa? Imagine um processo já distribuído por um juiz, daí no curso do processo, um defensor, que é parte do juiz, é constituído pelo acusado. Daí é um caso de impedimento. E daí quem deve abandonar o processo? O juiz que já estava ou o defensor que entrou depois? Isso mesmo. O defensor que entrou depois no processo. É isso, pessoal. Interessante, não é? Por exemplo, o cara nas suposições de impedimento tem as coisas do juiz. Daí os carinhas tem as carinhas familiares dele que não podem trabalhar junto com o juiz. Daí ele fala que são os mais importantes, o juiz, né? Daí alguém foi lá processado. Daí o filho do juiz é um advogado. Daí esse cara que está sendo processado, ele vai lá, ou você pode trabalhar para mim? Ok. Daí o cara vai lá e descobre que o advogado que ele chamou, na verdade, era o filho. Daí é uma suposição de empreendimento, né? Deixa eu ler de novo os artigos para sacar. Identificação do acusado. A impossibilidade de identificação do acusado com seu verdadeiro nome ou outros qualificativos não retardará a ação penal quando certa identidade física a qualquer tempo no curso do processo, do julgamento ou da execução da sentença, se for descoberta sua qualificação, far-se-á retificação nos termos dos autos sem prejuízo da validade dos atos procedentes. Sobre condução coercitiva do acusado no caso de não atendimento à intimação. Artigo 260. Se o acusado não atender a intimação para interrogatório, reconhecimento ou qualquer outro ato que, sem ele, não possa ser realizado, a autoridade poderá mandar conduzi-lo à sua presença. Parágrafo único. O mandado conterá, além da ordem de condução, os requisitos mencionados nos artigos 352, no que lhe for complicável. Sobre a da obrigação de presença do defensor do processo penal, artigo 261. Nenhum acusado, ainda que o ausente ou foragido, será processado ou julgado sem defensor. E 266. A constituição do defensor independerá de instrumento de mandato se o acusado ou indicar por ocasião do interrogatório. Esses são os casos do intimado e agora do defensor. Primeiro tem 3 defensores, né? O público, o constituído, que é constituído. É uma palavra estranha. Constituído. Constituído é o que a própria acusada escolhe e o dativo é o que o juiz manda para ele, já que ele não tinha escolhido ninguém. Artigo 263. E o público era para os necessitados. O advogado público é para quem não tem maneira de ter um advogado.
Artigo 263. Se o acusado não o tiver, se ele é nomeado defensor pelo juiz, ressalvado seu direito a todo tempo nomear outro à sua confiança ou a si mesmo defender-se, caso tenha habilitação. Parágrafo único. O acusado que não for pobre seja obrigado a pagar os honorários do defensor dativo, arbitrados pelo juiz. Artigo 264. Salvo motivo relevante, os advogados e solicitadores serão obrigados, sob pena de multa ou de 100 a 500 mil reais, a prestar seu patrocínio aos acusados quando nomeados pelo juiz. Sobre a obrigação de defensor, está lá no 261, parágrafo único. A defesa técnica, quando realizada por defensor público ou dativo, será sempre exercida através de manifestação fundamentada. 265, ainda sobre a obrigação. O defensor não poderá abandonar o processo, senão por motivo imperioso, comunicado previamente a juiz, sob pena de multa de 10 a 100 salários mínimos, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. Súmula 1. A audiência poderá ser adiada por motivo justificado, o defensor não pode comparecer. Súmula 2. Incumbe ao defensor provar o impedimento até a abertura da audiência, não o fazendo, o juiz determinará o adiamento de ato algum do processo, devendo nomear o defensor substituto, ainda que provisoriamente ou só para o efeito. E sobre a impossibilidade do defensor, é aquela coisa de impedimento, né? Nos termos do artigo 252, não funcionarão como defensores parentes do juiz. Simples assim.